Paz seja convosco. Amém. Glória a Deus, amados. Que bom estarmos aqui. A nossa quinta profética, para a nossa segunda semana, num propósito que Deus iniciou muito forte semana passada, falando a respeito para a glória de Deus. E Deus me direcionou, amados, para uma palavra que talvez vai encaixar um pouco naquilo que a gente tem visto no nosso estado, nas situações, o que a gente faz, amados. O tema da palavra de hoje é: não se apegue às lutas. Porque se nós nos apegarmos às lutas, amados, nós nos afastamos de Deus. Se nós nos apegarmos às lutas, nós não conseguimos nos manter em pé. Se nós darmos toda a nossa atenção para as lutas que nós estamos vivendo, nós vamos deixar Deus de lado. Essa é uma realidade. Eu tenho um texto, amados, que eu quero compartilhar com vocês, que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 19. Quem não tem, vai poder acompanhar na tela. Atos 16, versículo 19 em diante. Amém? Assim nos diz então a palavra de Deus, versículo 19 em diante. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos magistrados disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar, nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. E este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Depois de ser preso, depois de apanhar, depois de ter seus pés amarrados a troncos, perto da meia-noite, a Bíblia nos diz que eles oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Amém? Fecha os teus olhos por um instante. Nós queremos te exaltar nessa noite. Deus, nós queremos glorificar o teu nome. Nós queremos te entronizar, meu Jesus Cristo, neste lugar. Te entronizar no nosso meio, abrirmos, Pai, o nosso coração e declararmos: Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador. Vem ministrar, Pai, sobre as nossas vidas, porque passamos, Pai, por dias maus, passamos, Pai, por dias de lutas, por dias de angústias, por tragédias, mas que nós possamos, Pai, não nos apegarmos às lutas, mas que nós possamos nos apegar ao Senhor. Que nós possamos, Pai, nos voltarmos verdadeiramente de todo o nosso coração para o Senhor, para que o Teu Espírito Santo encontre total liberdade de fazer em nós segundo a Tua vontade, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado, para que mesmo através das nossas lutas,
o teu nome seja glorificado aonde nós estivermos. Por isso, Pai, nós nos rendemos ao Senhor nessa noite. Nós abrimos, Pai, o nosso coração e declaramos: vem ministrar, Pai. Vem ministrar sobre as nossas vidas. Vem ministrar, Pai, sobre a tua igreja, Pai. E nós nos rendemos diante do Senhor neste momento. E eu coloco a minha vida nas tuas mãos e humildemente eu te peço: usa-me como instrumento. Fala conosco e ministra sobre a tua igreja. E aquele que crê, diga glória a Deus. Toma teu assento em nome de Jesus. Amados, tem situações em nossa vida que nós passamos e nós não conseguimos entender, não conseguimos compreender o porquê que estamos passando. Muitas vezes nós olhamos e pensamos assim: eu estou fazendo tudo certo, eu estou fazendo o que Deus me ensina, eu estou fazendo o que a palavra me mostra. Mas por que as lutas se levantam? Por que as situações difíceis acontecem do dia para a noite? Se eu estou servindo a Deus, se eu estou sendo fiel ao Senhor, se eu tenho colocado a minha vida diante de Deus, por que então que as lutas chegam? Muitas vezes, amados, eu e você não vamos conseguir entender no momento que nós estamos passando. Nós vamos olhar e nós vamos dizer assim: por quê? Só que, amados, depois de nós passarmos, depois de nós olharmos para trás, nós vamos entender o que Deus estava fazendo. Porque normalmente, amados, na maioria das vezes, eu e você vamos passar por situações que nós não vamos saber explicar. E aí, amados, o que nos resta é confiar em Deus de todo o nosso coração. É depositarmos em Deus toda a nossa fé. E entendermos, amados, que há um propósito em todas as coisas. Amém? Seja nas lutas, seja nas batalhas, seja nos problemas que se levantem, seja na pior situação que eu e você, nós podemos passar, estar passando ou vir a passar. Tudo há um propósito. Muitas vezes, amados, o processo é muito doloroso. Mas o que nos resta, amados, é nos apegarmos ao Senhor. O que nos resta, amados, é colocarmos a nossa vida diante do Senhor e confiar nele. A história de Paulo e Silas, ela é uma história, amados, que para que nós possamos entender, nós vamos ter que olhar ela como um todo, porque elas são três partes, essa história. São três partes de uma história que eu quero compartilhar com você nessa noite. Para que eu e você, amados, possamos aprender um pouco com esses homens de Deus, que passaram o que passaram, mas se mantiveram firmes, se mantiveram prostrados diante do Senhor. E nós vamos olhar e nós vamos ver que eles tinham um motivo para desistir, como muitas vezes nós pensamos. Eles tinham um motivo para dizer assim: não dá mais, eu vou parar por aqui, está muito difícil, está muito complicado. Eles tinham motivos para reclamar de Deus, eles tinham motivos para murmurar contra Deus. Mas ao invés de tudo isso, eles disseram: não, nós vamos continuar firme naquilo que o Senhor nos chamou. Nós vamos perseverar, porque sabemos quem está conosco. Por isso, amados, que essa história, para nós podermos entender, nós vamos ter que voltar uns versículos antes. Paulo e Silas, eles chegam a uma cidade, e lá eles começam a pregar o Evangelho. Eles começam a apresentar Jesus Cristo, começam a mostrar o Evangelho das boas novas. Só que a Bíblia vai nos dizer, coloca lá versículo 16 e 17. A Bíblia vai dizer assim, ó: aconteceu que indo nós para o lugar de... O que eles estavam indo fazer?
Diga comigo, estavam indo orar. Nos saiu ao encontro uma jovem possessa de um espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Versículo 17. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens são servos, olha o que dizia. Uma mulher possuída por um espírito de adivinhação, mas olhava para eles e dizia, estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Aquela jovem, mesmo possessa por um espírito de adivinhação, ela abria a boca dela para dizer quem eles eram. O que eu quero que você comece a entender nessa noite, amados, que aquele que Deus chamou, até o diabo vai ter que se prostrar aos pés. Quando eu e você, amados, estamos firmados no Senhor, a Bíblia diz que o inimigo vai pegar, Deus vai pegar os nossos inimigos e colocar debaixo dos nossos pés. E aqui havia alguém que estava possuída por um espírito, mas que da sua boca declarava, esses homens são homens de Deus. Estes homens, eles proclamam o evangelho da salvação, o caminho da salvação. Só que ela começou a fazer isso por muitos dias, e a Bíblia vai dizer na sequência, versículo 18, foi se repetindo, e Paulo acabou se indignando com tal situação, que ele tomou tal atitude, ele disse assim, em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora, e aquela moça foi liberta, amém? Aquela moça foi liberta, seria um motivo de alegria, seria um motivo, olha, alguém foi liberto de um espírito de adivinhação, essa moça agora vai ter uma nova vida, isso deveria ser motivo para comemoração. Quando nós olhamos, amados, para essa primeira parte dessa história, nós vamos ver algo interessante, cumprindo o chamado, eles sofreram as consequências. Fazendo o que era certo, eles sofreram represálias. Muitas vezes, amados, eu e você vamos fazer o que é certo, e mesmo assim as lutas vão se levantar. Mas pastor, eu estou fazendo tudo certo, por quê? O porquê eu não sei, amados. O problema, amados, é que eu e você só precisamos entender uma coisa, Deus sabe de tudo. Eu e você podemos não saber. Por que veio essa enchente? Não sei, amados, mas há um propósito de Deus em tudo. Nós precisamos começar a olhar, amados, para as coisas, não focar, não nos apegar às lutas, aos problemas, mas nós temos que elevar os nossos olhos e nos lembrar de onde vem o nosso socorro. Nós temos que saber quem está no centro e no controle da nossa vida. Esses homens libertaram essa moça. Eles fizeram aquilo que eles foram chamados para fazer. Só que aí veio a luta e se levantou contra eles. As pessoas vieram e prenderam eles. Eles estavam fazendo o que era certo, preste atenção. Mas eles foram perseguidos por isso. Quem te disse que você, por querer ser fiel a Deus, vai agradar todo mundo? Quem te disse que por você viver o que a palavra de Deus te ensina, vai atrair pessoas? Nem sempre. Porque muitas vezes, amados, nós vemos pessoas dizer assim, eu entrei para a igreja e os amigos sumiram. Já aconteceu com alguém? Não sei, minha casa vivia cheia de gente, sempre tinha gente lá para comer, para beber, para isso, para aquilo. Foi só eu me converter, sumiu todo mundo. Os amigos desapareceram. Engraçado, eu não fiz nada de errado, mas agora os amigos, aqueles que diziam, sumiram. Muitas vezes é assim, amados. Andar com Deus, ser fiel com Deus, muitas vezes é um desafio. E nós temos que estar dispostos a enfrentar esse desafio. Nós temos que estar dispostos, amados, a olhar para isso. E não olhar para as lutas, para as perseguições, para as batalhas que se levantam. Porque se, amados, eu e você
começarmos a olhar demais para as batalhas que nós enfrentamos. E hoje, amados, nós não estamos aqui, hoje, aqui em Canguçu, sofrendo com essa enchente. Mas nós podemos estar passando por outros problemas. Podemos estar passando por outras situações. E que às vezes a gente para e pensa, e a gente diz assim, Deus, por quê? Porque às vezes, amados, tudo o que a gente quer é tentar entender por que isso. Por que tanta luta? Às vezes a gente pensa assim, Deus dá pelo menos uma trégua. Mas às vezes, amados, a trégua não vem. Às vezes a trégua não aparece. E às vezes a gente diz assim, mas eu já não estou mais aguentando. Eu já não estou mais aguentando. E ali, amados, a nossa fé está sendo forjada. Às vezes a gente olha para a nossa casa, às vezes a gente olha para a nossa família, às vezes a gente olha para a nossa vida, às vezes aí nós vamos ver várias áreas onde as lutas se levantam. E nós não conseguimos entender o porquê delas. Aqui, amados, nessa primeira parte dessa história, eles estavam cumprindo o chamado, mas foram perseguidos por isso. Eles estavam fazendo o que era certo, mas foram presos por isso. Eles ajudaram uma pessoa, e ao invés disso ser motivo de alegria, ao invés disso ser motivo onde as pessoas pudessem reconhecer a Deus na vida deles, reconhecer o Deus que eles estavam pregando, não. As pessoas se apegaram aos seus costumes, às suas tradições e os prenderam. Essa é a primeira parte da história. Aí vamos agora, amados, para a segunda parte dessa história. Diga comigo, passando pela prova e glorificando a Deus. Diga de novo, passando pela prova e glorificando a Deus. Há uma diferença, amados, entre eu e você passarmos pela luta, murmurando, reclamando, ou eu e você passarmos pela luta glorificando o nome de Deus. Porque dependendo da atitude que nós tivermos diante da luta, vai determinar o final da nossa história. Porque quando eu e você decidimos glorificar o nome de Deus, amados, é eu e você fazendo o que Davi fez quando foi enfrentar o gigante Golias. Ele olhou para aquele gigante, armado, grande, forte, um baita de um guerreiro, e ele diz assim, tu vem a mim com espada, com lança, com escudo, um baita de um homem, um baita de um soldado. Ele diz assim, mas eu vou em nome do Senhor. Ele podia ter reclamado, tá, mas eu só tenho uma funda, eu só tenho um cajado. Não, ele sabia que aquilo que ele tinha era o suficiente para Deus dar a vitória. O que eu e você precisamos entender é isso, amados. O que Deus já colocou na nossa vida é o suficiente para nos dar a vitória. Mas nós precisamos crer nisso. Por isso que quando ele olha para Golias, ele não se intimida. A Bíblia vai dizer que ele corre em direção a Golias. E ele diz, tu vem a mim, armado, mas eu vou em nome do Senhor. Quando eu e você, amados, começarmos a olhar para as lutas como Davi fez com Golias, você vai começar a ver uma história diferente na tua vida. Você não vai ver os problemas te vencendo, você não vai ver os problemas te derrubando, mas você vai ver Deus agindo na tua vida. Por isso, amados, que a forma como eu e você enfrentamos as lutas determina o resultado delas. Amém? Nós vamos olhar para a história e nós vamos ver, coloca lá versículo 19. Os donos daquela moça viram que a oportunidade de lucro deles tinha se desfeito. Pode passar. Pegaram eles, levaram e disseram, olha o que eles disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Interessante que a perturbação deles era fazer o bem. Preste atenção. Porque nem sempre como quando fazemos o bem, as pessoas vão reconhecer isso. Nem sempre quando fizemos o bem, seremos reconhecidos.
Próximo versículo. Propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos. Sabe o que é isso, amados? É quando as pessoas se apegam a uma tradição. Quando as pessoas se apegam àquilo que elas acham que é delas, ao invés de se apegar naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Por que muitas pessoas hoje não conseguem se entregar a Cristo? Porque se apegam às suas coisas, se apegam àquilo que... Não, mas é que eu nasci assim, eu cresci assim, e é assim. E eu aprendi desse jeito e eu não posso mudar. E agora tem que ser assim. Muitas vezes as pessoas se apegam a detalhes. Muitas vezes as pessoas se apegam aos seus prazeres. E isso impede delas verdadeiramente se entregarem a Cristo. Porque muitas vezes até vêm na igreja, mas tem um relacionamento morno com Jesus. E aí nós sabemos o que a Bíblia fala sobre relacionamento morno. Ele diz: eu estou a ponto de vomitar-te, lá no livro de Apocalipse. Porque nós não somos quente nem frio. O que eu e você temos que entender, amados, que o Senhor Ele está buscando verdadeiros adoradores. Pessoas que estão dispostas a se render ao Senhor, a se colocar diante do Senhor e abrir seu coração. Por isso que, próximo versículo, 22, rasgaram as vestes e mandaram açoitar com... E eles estavam apenas pregando o Evangelho. Era motivo para isso? Não. Eles estavam apenas fazendo o bem. Eles tinham acabado de ajudar uma moça, mas acabaram sendo açoitados. Alguém aqui já passou pela situação de ajudar alguém e ser mal interpretado? De tu ajudar alguém e a pessoa até sair falando mal de você? É uma situaçãozinha aqui, amados. O bom é que nós não passamos pelo açoite. Mas isso era o que eles estavam enfrentando neste momento. Só que eu e você, nós temos que começar a olhar para aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Nós temos que começar a parar para pensar que há algo a mais de Deus para mim e para você. Coloca lá para nós 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Você conhece esse versículo? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quando, amados, Paulo está dizendo em tudo dai graça, isso está incluindo as coisas boas e as coisas não tão boas assim. Ele está falando das bênçãos que nós recebemos, mas ele também está falando da graça quando as lutas se levantarem. Ele está falando da graça quando a perseguição se levantar. Dai graça quando o inimigo se levantar contra a tua vida. É porque você está realmente buscando a Deus. Porque muitas vezes, amados, às vezes nós queremos um pouquinho de folga, e a folga nos leva a relaxarmos em relação à nossa fé. E quando nós relaxamos em relação à nossa fé, nós podemos estar nos afastando de Deus e caindo nas garras do inimigo. Por isso que Paulo ele diz: em tudo dai graça. E ele sabia isso porque ele vivia isso. Por isso, amados, que neste momento aqui, eles vão passando pela prova e vão glorificando o nome de Deus. O que eu e você precisamos entender? Coloca para nós lá versículo 25. Volta lá. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas faziam o quê? Oravam e cantavam louvores a Deus. Lembre-se, amados, que depois de apanhar, os seus pés foram amarrados a troncos, acorrentados a troncos. Eles estavam com as suas costas machucadas, feridas, presos. E aí agora o tempo vai passando, e quando chega perto da meia-noite, eu imagino um olhando para o outro e dizendo assim: o que nós vamos fazer aqui? Nós estamos presos, nós apanhamos, nós estamos aqui acorrentados a estes troncos.
Talvez eles olharam um para o outro e pensaram assim: será que adianta nós murmurar? Será que adianta nós culpar a Deus? Acho que não. Porque a palavra vai nos ensinar que nós não podemos ser murmuradores. Se nós culparmos a Deus, nós estamos dizendo que tem quem está no controle é o diabo. Então eu acho que murmurar ou culpar a Deus não é o caminho. Isso é uma coisa que eu fico pensando na minha cabeça. E aí, então o que nós vamos fazer? Vamos fazer o que a gente sempre faz. Vamos orar. Vamos buscar Deus. Vamos cantar louvores. Não é porque a luta se levantou que a oração para. Não é porque a batalha se levantou que o louvor para. Não. Amados, quando eu e você estamos na luta, aí é que nós temos que orar. Quando eu e você estamos na provação, aí é que nós temos que abrir a nossa boca e começar a adorar, glorificar e cantar louvores ao nosso Deus. O problema é que muitas vezes, amados, a luta se levanta e a nossa boca se cala. Nós não conseguimos mais orar a Deus, porque só pensamos nos problemas. Nós não conseguimos mais glorificar o nome de Deus, porque ficamos naquele questionamento: e agora? Por que eu estou passando por isso? Começamos a reclamar, começamos a murmurar. Muitas vezes perdemos tempo tentando entender tudo, ao invés, amados, de nós fazermos o que nós deveríamos sempre fazer: orar e adorar o Senhor. Por isso que quando eles chegam nesse horário, eles talvez olharam para um para o outro: não nos resta mais nada, o que nós sabemos fazer é isso. O que nos resta, amados, a fazer, vamos orar e vamos glorificar o nome de Deus. Vamos entoar louvores neste lugar. Nós estamos presos, não tem problema. Estamos todo machucados, não tem problema. Estamos amarrados a um tronco, não tem problema. Porque o nosso louvor, a nossa oração vai subir até os céus. Amados, não interessa como eu e você nós estamos aqui. O que interessa, amados, é que se eu e você abrirmos a nossa boca e começarmos a glorificar o nome de Deus, ninguém nos para, ninguém nos segura. Eu e você, nós temos que aprender, amados, que quando nós começamos a glorificar o nome do nosso Senhor, o Senhor faz assim dos céus: opa, tem oração chegando, tem louvor subindo, o meu povo está me glorificando. Por que o inimigo, amados, treme quando você dá um aleluia, quando você dá um glória a Deus? É porque ele não quer ver o nome de Deus sendo glorificado. Por que tem muitas pessoas já vieram dizer assim: pastor, eu não sei o que acontece comigo, mas quando eu estou na igreja, minha boca se cala, eu não consigo dar um amém. Sabe o que é isso? É o inimigo impedindo você de adorar o Senhor dentro da casa dele. Amém, igreja? Glória a Deus. Começa a glorificar o nome do teu Senhor para ver o que Deus vai fazer na tua vida. Eu e você, amados, nós temos que entender que quando nós viemos a este lugar, nós viemos aqui apenas com uma missão: cultuar ao nosso Deus, adorar ao nosso Senhor. Porque, amados, quando a minha oração, quando a sua oração chegar aos céus, a glória de Deus começa a se manifestar. Quando a glória de Deus começa a se manifestar, os milagres começam a se manifestar, a cura começa a se manifestar, a libertação começa a se manifestar, as vidas começam a ser tratadas, as vidas começam a ser restauradas. Por quê? Porque a nossa adoração sobe e a glória de Deus desce. Amém, igreja? Por isso, amados, nunca pare de adorar. Nunca pare de glorificar o nome do teu Senhor. Ah, pastor, mas o senhor não sabe a luta que eu estou passando. Deus sabe. Deus sabe a luta que você está passando. Pastor, eu estou me sentindo fraco, eu estou me sentindo desanimado. Salmo 31, 24, coloca para nós lá. Ó. Salmo 31, 24. Sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais. Uau! Olha o que ele está dizendo: sede fortes. Quando mais eu e você nós temos que ser forte? É quando as lutas se levantam, não é? Aí é que nós temos que ser fortes. É quando uma enfermidade se levanta, é quando uma tragédia acontece, amados, aí é que nós temos que ser fortes. Por isso que ele diz: sede fortes, revigore-se o vosso coração. Amados, não deixa o desânimo tomar conta de você.
Não deixa a tristeza abalar a tua fé. Não pense em desistir. Eu não estou aguentando mais, está tanta luta que parece que é melhor quando eu estava no mundo. Não, é só o inimigo te fazendo desistir daquilo que Deus tem para a tua vida. O inimigo está fazendo de tudo, amados, para as pessoas desistirem das bênçãos que Deus já prometeu. Só que eu e você precisamos entender, amados, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Por isso que ele diz: revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Amados, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eles já nem caminham mais, eles já voam. Porque o Senhor nos toma pela nossa mão e nos conduz à vitória. Ele que nos leva, firma os nossos pés na rocha e nos mostra que é Ele que está no centro e no controle da nossa vida. Por isso que quando eu e você dizemos assim: Deus está no controle, eu vou esperar nele. Deus está no centro de todas as coisas. Não interessa o que está acontecendo, não interessa a luta que eu estou passando, Deus está no controle de tudo. Eu e você, amados, nós precisamos entender isso. Quando nós esperamos no Senhor, Ele faz. O problema é quando eu e você queremos fazer sem esperar. Aí nós muitas vezes nos complicamos. Porque vamos lá, muitas vezes, metemos os pés pelas mãos. E aí o problema aumenta. Amém. Voltando para o texto lá, amados. Coloca para nós lá versículo 26. De repente sobreveio tamanho terremoto. Eles estavam aonde? Aonde estavam? Diga, prisão. Amarrados. E tinham apanhado. Mas estavam orando e cantando louvores. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se, diga, todas as portas se abriram. Amados, quando Deus age, não tem porta que fique fechada. Não tem porta que fique fechada quando Deus está no controle, amados. Por isso que ele diz: abriram-se todas as portas e soltaram-se todas as cadeias. O inimigo pode se levantar. E a Bíblia diz: o inimigo ele se levanta por um caminho para nos derrotar, mas por 7 caminhos ele vai ter que fugir. Sabe por quê? Porque é Deus que vai estar no centro e no controle da nossa vida. Quando eu e você entendermos isso, quando eu e você confiarmos nele, quando eu e você esperarmos nele, quando eu e você não pararmos de orar, quando eu e você não pararmos de glorificar o nome do Senhor, te prepara, amados, para que as portas vão ser abertas e as cadeias vão cair. Neste momento, amados, eles estavam amarrados, presos, mas a adoração estava subindo. Amados, imagina, Deus olhando e dizendo assim: mas esses aí são gaúchos. Agora eu estou dizendo, esses aí são taura. Olha o que eles sofreram, olha o que eles apanharam. Olha onde eles estão presos, mas eu estou vendo subir a adoração deste lugar. Eles estão presos numa cadeia, mas a cadeia não limitou eles, amados. Amados, aprenda isso. O lugar que nós estamos não determina se a nossa adoração sobe ou não. O que determina é se nós vamos abrir a nossa boca e glorificarmos. O que determina é se o nosso coração está voltado para o nosso Deus. Por isso, amados, que quando eles começaram a glorificar o nome do Senhor, quando o nome do Senhor começou a ser exaltado em meio àquela luta, em meio àquela provação, Deus veio do céu e moveu o sobrenatural. Tudo o que prendia eles se desfez. Aqui, amados, nós entendemos isso. Quando eu e você estamos passando pela prova, mas glorificando a Deus, o milagre acontece. A oração, amados, é a chave para destravar o milagre na nossa vida. Por isso, amados, ore sem cessar, todos os dias, em todo tempo, em todo momento. E te digo mais, quanto maior for a luta, mais tempo você fica na presença de Deus em oração. Quanto maior for a provação que você estiver vivendo, para tudo que você estiver fazendo e começa a glorificar o nome de Deus. Pastor, como que eu vou ficar parado?
e apenas orando. Ah, amados, quando você entender o poder disso, quando você entender, amados, o poder que há na oração, a oração, amados, move o sobrenatural de Deus. A oração, amados, vai destravar aquilo que estava travado na nossa vida. Aquilo que o inimigo fez, as cadeias vão se desfazer. Por isso que eu e você, nós precisamos entender isso e colocar isso diante do Senhor. Amém? E agora, amados, nós chegamos ao terceiro passo. Diga comigo, da dor para a bênção. Quem é que gosta da dor? Viu? Ninguém. Quem é que gosta da bênção? O problema, amados, é que eu e você queremos vitória. Quem quer vitória? Mas quem está disposto a lutar? Esse é o detalhe, amados. Olha o que eles viveram, mas antes eles passaram pela dor. A dor, ela não nos ensina. A dor, amados, talvez não é um dos maiores instrumentos usados por Deus para nos ensinar. Porque quando, amados, a dor pega, quando a dor bate em nós, quando muitas vezes esmaga o nosso coração, aí nós reconhecemos quem nós somos. Nós não somos nada sem Deus. Não somos nada. Nós precisamos dele. Nós precisamos, amados, que ele esteja no centro e no controle da nossa vida. E aqui entra, amados, a terceira parte, versículo 27, olha o que acontece. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxou a espada e ia. Olha o desespero que esse homem ficou. Ele acordou assustado, imagina, ó. Paulo e Silas, que tinham apanhado, o que estavam fazendo? Orando e cantando louvores a Deus. E o carcereiro, que estava de boa, estava dormindo. Só que quando ele acordou, ele viu aquilo ali, ele pensou assim, estou lascado. E o melhor que eu tenho a fazer é tirar minha própria vida. Supondo que os presos tivessem, as cadeias estão abertas, as correntes estão arrebentadas, os presos tudo foram embora. Olha o próximo versículo. Mas Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, que estamos aqui. Ninguém fugiu, porque nós não precisamos fugir. Ninguém aproveitou a oportunidade, por quê? Porque nós estamos no centro da vontade de Deus. Se Deus quer nos tirar daqui, Ele vem aqui e nos tira. Então nós não precisamos sair pela porta dos fundos, nós vamos sair por onde Deus quer. Por isso que eles não precisaram fugir, amados. Versículo 29. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Aquele que estava lá para guardar eles, agora vem e se prostra aos pés deles. E tu sabe o que ele diz? Presta atenção, versículo 30. Depois, 29. Pulei um. 30. Depois, trazendo-os para fora, disse aqui: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Quem é que pregou salvação para eles? Ninguém. Ninguém pregou para ele. Lembra, ele estava dormindo. Enquanto que Paulo e Silas estavam orando e glorificando a Deus, ele estava. E talvez, amados, possa ter acontecido em algum momento que ele disse assim: ah, que esse cara chato. Eu querendo dormir, esses caras aqui orando e cantando. Por que esses caras não fazem silêncio? Por que esses caras não ficam quietos? Só que, amados, quando ele olha para aquela situação, ele pergunta: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Isso aqui não é obra de Deus? É obra de Deus, amados. Aqueles que tinham sido presos, que tinham sido espancados, que tinham sido acorrentados, que estavam orando e glorificando a Deus, agora estão com o carcereiro aos seus pés perguntando: o que eu preciso fazer para ser salvo?
Olha o que vai acontecer na sequência, 31. Respondeu-lhe, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Tu creia no Senhor. Creia no Senhor. Você crê, amados? Interessante que agora Paulo pregou. Ele disse assim, se tu crê, tu e a tua. Agora ele pregou. Ele disse assim, a bênção não vai vir só para a tua vida, a bênção vai vir para a tua casa. Não vai ser só você que vai ser abençoado, a tua casa também vai ser abençoada. Amém? Olha o que vai acontecer na sequência. E eles pregaram a palavra de Deus. Recém agora eles começaram a pregar. Você está entendendo? Amados, quando Deus vai agindo na frente, amados, eu e você só vamos, só para complementar o que Deus está fazendo. Eles pegaram a palavra de Deus e a todos os da sua casa. 33. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites, e a seguir, foi ele batizado. Para que deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje, né, Dene? Para que eu vou deixar para amanhã se eu posso entregar minha vida para Jesus hoje? O que eu e você temos que entender, amados, que quando eu e você cremos, chega de perder tempo. Quando eu e você cremos, amados, nós temos que abrir o nosso coração e nos rendermos verdadeiramente ao Senhor. Naquela mesma noite, imagina, olha como é que inicia o dia. Inicia o dia e eles indo para orar, libertam uma moça, são presos, passam por tudo que passaram. E como é que a noite segue? Eles batizando. No meio da noite, onde é que tem água? Aqui, vamos batizar. Batizou o carcereiro, batizou toda a casa do carcereiro. E olha o que vai dizer agora, versículo. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus, e manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amados, aquilo que talvez para mim, para você, poderia ser motivo de nós abandonarmos a nossa fé. Quem é que aqui está disposto de tomar umas varadas? Ó. Às vezes aparece um corajoso. Mas viu quando eu perguntei, quem é que está disposto aqui a tomar umas varadas? A gente não se colocaria à disposição. Talvez, amados, se eu e você fôssemos Paulo e Silas, talvez naquele momento nós estaríamos lá dentro daquela prisão, reclamando de tudo. Aí, ó, entreguei minha vida para Jesus, estou aqui, ó, apanhando, preso, sofrendo, com fome. Não tem nada para mim comer, não tem nada para mim beber. Pois é, amados. Só que aqueles homens, eles não olharam, eles não se apegaram às lutas. Eles se apegaram a Deus. O que eu quero que você entenda nessa noite é simplesmente isso. Não se apegue às lutas, se apegue ao Senhor. Quando eu e você, amados, entendermos isso, pastor, mas o senhor está falando que independente da situação, porque eu perguntei aqui quem é que queria tomar umas varadas e ninguém quis. Ninguém quis. Então, amados, independente da situação, o Rodrigo até se assustou agora. Umas varadas, pastor? Eu vim para a igreja para adorar o Senhor me fala em vir aqui para tomar umas varadas? Não é nem do pastor. É isso que eu e você nós temos que entender, amados. Muitas vezes nós estamos apenas só olhando para as lutas. E lembra que eu falei, pouco antes, nós não estamos sofrendo como algumas pessoas, muitas pessoas ali naquela região da enchente estão sofrendo. Mas nós temos as nossas lutas, amém? Nós temos as nossas batalhas, nós temos as nossas dores, nós temos os nossos problemas. O que eu quero que você entenda nessa noite, amados, não te apega a isso. Mas deixa essas lutas serem motivo para o nome de Deus ser glorificado na tua vida. Pega essas batalhas que se levantam na tua vida e deixa Deus no controle delas. Senhor, está aqui, eu estou passando pela luta, eu estou passando pela prova, estou passando o maior perrengue da minha vida, mas está nas tuas mãos, faça do jeito que o Senhor quiser. Quando eu e você entendermos isso, quando eu e você, amados, colocarmos isso em prática na nossa vida, nós vamos começar a viver o que ainda talvez não vivemos. Nós vamos experimentar o milagre de Deus todos os dias.
Porque muitas vezes, amados, nós só não estamos vivendo mais milagres, mais bênçãos, porque nós estamos dando mais atenção para as lutas do que para Deus. Nós estamos gastando o nosso tempo nas lutas, ao invés de gastarmos o nosso tempo na oração. Amados, tem situações que vão se levantar na minha vida e na sua vida, e sabe para que vai servir? Para nos levar para a presença de Deus. Sabe por que Deus foi lá e pediu para que Abraão sacrificasse o filho dele? É que Abraão tinha que voltar à presença de Deus. Ele estava dando muita atenção para aquele filho. Ele estava colocando aquele filho acima de Deus. E chegou um momento de Deus assim: eu preciso te trazer de novo para o centro da minha vontade, Abraão. Vou ter que te testar, ter que testar a tua fé. Por isso que quando Deus falou com Abraão, Abraão não hesitou. Abraão ali entendeu: eu estou errado. Deus me deu o filho que eu queria, e agora eu estou dando mais atenção para ele do que para Deus. Quem é que deu o filho para Abraão? Foi Deus. Às vezes eu e você estamos dando mais atenção para as lutas, nós estamos dando mais atenção para as coisas que nós queremos ou precisamos, do que dando atenção para aquele que pode fazer todas as coisas. Aprenda isso nessa noite. Aprenda isso nessa noite. Pode não ser muitas vezes de um jeito fácil? Pode. Mas quando eu e você, amados, entendermos que Deus pode todas as coisas, nós vamos começar a viver talvez o que ainda não vivemos. Nós vamos começar a viver o sobrenatural de Deus todos os dias da nossa vida. Amém? Te coloca em pé. Coloca para nós ali na tela Mateus 11:12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado por esforço. Em algumas versões diz por violência. E os que se esforçam se apoderam dele. Pega isso aqui, amados. Se você realmente quer começar a viver o melhor de Deus na tua vida, começa a te esforçar. Começa a gastar tempo na oração. Começa a glorificar o nome de Deus na tua vida. Começa a glorificar o nome de Deus na tua casa. A igreja, amados, tem que ser apenas um lugar onde você vem para ter comunhão com os irmãos, ouvir a palavra de Deus, mas a sua casa tem que ser o teu lugar de encontro com Deus também. Não é você vir para a igreja para você apenas aqui se alimentar e o resto da semana: eu não orei. Leu a Bíblia? Não, também não li. Não é assim, amados. Aqui nós vamos adorar a Deus como igreja, mas na sua casa você adora como filho. Na sua casa você adora como cristão. Fecha os teus olhos, coloque a tua vida na presença do Senhor. Mas antes de você orar com os teus olhos fechados, por um instante olha para a tua luta. Por um instante olha para a tua batalha. Por um instante olha para aquilo que você hoje está vivendo, para aquilo que hoje você está passando. Olhou? Então agora começa a determinar que não é isso que vai comandar a tua vida. Começa a determinar a partir desse momento, amados, que não é isso aí que vai determinar a tua fé. Começa a olhar para o Senhor. Abra a tua boca em oração neste momento. Abra a tua boca em adoração neste momento. E apenas começa a glorificar o nome de Deus. Começa a adorar o nome de Deus. Começa a orar ao Senhor. E começa a entender neste momento que quem tem que estar no centro e no controle da tua vida é o Senhor Jesus Cristo. Ele é que sabe todas as coisas. Ele é que conduz todas as coisas. Ele é que sabe todas as coisas e Ele que pode todas as coisas. Por isso que Paulo dizia: posso todas as coisas daquele que me fortalece. Eu posso passar pela luta, eu posso passar pela angústia, eu posso passar pela aprovação, eu posso passar pelo que for, porque eu sei quem me fortalece. É nisso que você tem que se apegar, amados. Te apega ao teu Senhor, te apega ao teu Deus, te apega àquele que é soberano sobre a tua vida, te apega àquele que se entregou por você numa cruz. Para de dar tanta importância para os teus problemas. Apenas coloca eles diante do Senhor. Apresenta diante de Deus. E o mais, ora e glorifica o nome de Deus.
Você não precisa ficar orando meia hora e ficar falando meia hora do teu problema. Mas você tem que apresentar o teu problema, e o resto do tempo é só orar, só glorificar e só exaltar o nome de Deus. Pai, toca na tua igreja, ministra, Pai, o coração dos teus filhos e manifesta a tua graça sobre o teu povo, Pai. Leva, Senhor, ao entendimento e ao despertamento da tua igreja, Senhor. E traga, Senhor, a tua bênção, em nome de Jesus Cristo, para que o teu povo saiba o Deus soberano e tremendo que o Senhor é, em nome de Jesus.